Ele arruinou a carreira de gênios promissores, mandou pelos ares fortunas e destruiu empresas. Seu nome? O ego. Se você quiser saber como o ego pode atrapalhar a sua vida, fica aqui com a gente para o terceiro episódio do quadro Fórum Indica. Meu nome é André Felipe Marchesi, sou associado e atual diretor de formação do IEE. E estou aqui com o Fabrício Camozato e hoje nós vamos falar sobre o livro O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Então, Fabrício, comenta um pouco para nós sobre o autor. Quem é Ryan Holiday? Ryan Holiday é um autor, escritor de livros basicamente sobre o estoicismo, que é uma filosofia grega de mais ou menos século III a.C. E ele foi diretor de marketing de uma grande empresa de vestuário americana e mentorado pelo Robert Greene, que é um famoso escritor, autor de As 48 Leis do Poder. E basicamente nesse livro ele fala sobre os perigos do ego e como controlar, né? Como a gente pode evitar que o ego tome controle e atrapalhe nossas vidas. Fabrício, então segundo o autor, o que é o ego? Para o autor, o ego é uma crença doentia na própria importância, né? Essa é uma definição que ela não é técnica, ela não é uma definição da psicologia e tem vários outros autores que definem o ego de uma forma distinta, sob a perspectiva filosófica também. Mas é suficiente para a proposta do livro. Ele demonstra no livro como o ego pode atrapalhar a vida, basicamente nas 3 fases que um ser humano pode se encontrar, que é a da aspiração, do sucesso e do fracasso. A partir da fase da aspiração, né? Como é que o autor entende que o ego pode nos atrapalhar? Bom, na aspiração, esse é aquele momento que a gente está em busca de nossos objetivos de vida, do nosso propósito, e é muito importante que a gente consiga fazer uma autoavaliação racional, tanto dos nossos potenciais e do nosso ambiente, né? Então, o ego ele pode atrapalhar nesse momento porque ele te afasta, ele te desconecta dessa realidade. Por exemplo, se eu tenho 32 anos, moro no Brasil, se eu aspirar a ser um jogador profissional de basquete da NBA, é muito provável que isso não vá acontecer, né? Mas mesmo assim, se eu quiser atingir esse propósito, eu preciso me autoavaliar e ver racionalmente o que eu preciso melhorar, o que eu preciso alterar no meu ambiente para conseguir me aproximar desse objetivo. Então eu vou ter que fazer uma aula de basquete, vou ter que me mudar para os Estados Unidos, vou ter que perder peso, provavelmente, né? Então é muito importante realizar essa autoavaliação com racionalidade, para que a gente esteja com maiores condições de atingir o nosso propósito de vida. A partir do momento então que o sujeito atinge, né, o sucesso ou os objetivos que ele procurou atingir ali, como que o ego pode atrapalhar? O ego ele atrapalha muito na fase de sucesso, de acordo com o autor, porque ele abrevia o sucesso, normalmente. Então é aquela situação que a pessoa atingiu um patamar, ou a empresa atingiu um nível de sucesso, e ela passa a se sentir especial, passa a se sentir confortável, deixa de aprender, deixa de olhar para o seu entorno por achar que já sabe tudo, por achar que não existem mais riscos, né? E o capitalismo está cheio de histórias, né, de fracassos de grandes empresas que chegaram no topo, se sentiram confortáveis e então deixaram de olhar para o ambiente e acabaram fracassando de forma, né, desproporcional. O caso da Blockbuster é um caso muito conhecido disso, né? A empresa teve a oportunidade de comprar a Netflix por um preço de pechincha lá atrás, mas não quis, achou que o negócio do streaming estava fadado ao fracasso, que não ia dar certo, e hoje a Netflix engoliu a Blockbuster, que praticamente não existe, né? O ego dos executivos da Blockbuster, nesse exemplo que tu trouxeste, realmente atrapalhou e levou a empresa ao fracasso. E aí entra a terceira fase que o autor destaca para nós, né? Na fase de fracasso, como que o ego pode ser o nosso inimigo? Então, o autor defende que na fase do fracasso, o mais importante é manter a paciência e a resiliência, né? Então, nós temos N exemplos de pessoas que passaram por situações extremamente estressantes de fracasso e conseguiram utilizar desse tempo de uma forma positiva, né? Então temos o exemplo do Malcolm X, que o autor traz no livro, que acho que quando ele tinha 21 anos de idade ele foi preso, ficou, se não me engano, 10 anos na cadeia, e ele usou desse tempo para estudar, para ler, para se aperfeiçoar. Ele poderia ter se vitimizado, colocado a culpa na sociedade, virado ainda um criminoso maior pelas companhias que ele tinha lá dentro, mas ele usou o tempo para se aperfeiçoar. Inclusive,
perguntado sobre qual faculdade ele tinha ido nos Estados Unidos, ele responde livros. E foi justamente desse período que ele passou na cadeia, né? E depois se tornou uma das figuras mais importantes aí na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Hoje em dia, com as redes sociais, né, tanto o nosso sucesso quanto o nosso fracasso, ele repercute muito, e talvez isso leve as pessoas a evitar correr tantos riscos, né? O autor comenta alguma coisa sobre isso no livro? Ele fala basicamente que nós devemos focar em fazer e não ser, né? Então hoje é muito tentador para todos nós nos preocuparmos com a imagem lá no Instagram, em ter o último iPhone, né? As preocupações mais com o ser e mostrar para os outros do que com o fazer, exatamente, né? Então ele defende que uma vez que tu tenha definido o teu propósito, realizado a autoavaliação racional de como atingir esse propósito, o foco deve ser em fazer, em se preocupar com aquilo que está sob o nosso controle. O resto é ruído, um comentário ruim na rede social, uma reclamação do chefe, são coisas que tu não pode controlar. Então, definido o propósito, precisamos focar no fazer e não no ser. Pra gente finalizar nosso bate-papo, uma crítica que tu faria ao livro? A definição de ego proposta pelo Ryan Holiday está sujeita a diversas críticas, né? Há autores que defendem que o egoísmo, por exemplo, é algo positivo para o ser humano, afinal, a partir do momento que eu sou egoísta, me preocupo com o meu próprio bem-estar e com as minhas ambições, com os meus projetos de vida, acaba gerando valor para toda a sociedade. Então, se eu sou egoísta e foco em construir a minha empresa e atingir um objetivo, seja ele qual for, eu acabo gerando valor para a sociedade como um todo, né? Claro que o Ryan Holiday, a definição de ego dele, talvez seja um pouco mais coloquial, um pouco mais prática para o propósito do livro, né? Mas há sérias divergências aí sobre esse conceito de ego na filosofia e até na psicologia. Quero te agradecer então pelo nosso bate-papo. E se você gostou do nosso episódio, dá o like, se inscreve no canal do Fórum da Liberdade para continuar recebendo os nossos conteúdos e ativa as notificações. Muito obrigado e até a próxima.